Então, boa noite aí no Brasil. E estamos aqui para o 12º episódio da série Vivendo um Curso de Amor. Hoje abordaremos o capítulo 5, Relacionamento. E, obviamente, vocês já devem ter percebido que o livro Um Curso de Amor é altamente centrado na ideia de relacionamento. Essa palavra ela é mencionada centenas de vezes ao longo do curso. Porém, o relacionamento a que o curso de amor se refere não se trata daquele, sabe, aquele relacionamento conjugal, relacionamento familiar, aquele relacionamento que a gente imagina que tem um caráter pessoal, é uma pessoa se relacionando com a outra. À medida que nós vamos lendo o curso, já começando desse capítulo 5, nós vamos nos dando conta de que a profundidade dessa ideia de relacionamento no curso de amor, ela é tão ampla, é tão profunda essa ideia de relacionamento que a gente poderia chegar até a dizer que o relacionamento é a nossa própria identidade. Mas vamos abordando isso pouco a pouco. No contexto desse capítulo especificamente, vários parágrafos me tocaram muito, mas obviamente cada um de nós vai compartilhar alguma coisa aí do capítulo que nos tocou. E eu escolhi então mencionar um ponto que foi extremamente importante na minha jornada espiritual. Eu vou até ler para vocês um pedacinho, porque eu adoro ler isso aqui. Isso está lá no capítulo 5 no parágrafo 11, e depois um pedacinho do 12. Então, escutem isso. Na verdade, teus sentimentos vêm do amor. É tua resposta a eles que é guiada pelo medo. Até mesmo os sentimentos de destruição e violência vêm do amor. Tu não és mau e não tens sentimentos que possam ser rotulados como tal. Entretanto, estás equivocado a respeito do que significam teus sentimentos e como eles poderiam trazer-te amor e levar-te ao amor. Cada sentimento requer que entres em um relacionamento com ele, pois é aí que encontrarás o amor. E isso foi muito importante para mim, porque houve um longo processo do meu caminho. Por vários anos eu entretia a, a ideia, né, de que, à medida que eu fosse despertando aí a consciência, eu fui ficando mais espiritualizado, que eu passaria a ter somente sentimentos bons, sabe? Sentimento de amor, sentimento de alegria, sentimento de compaixão, de generosidade, paz, o paz e amor, né? Tá no nirvana, né? Mas a prática vai nos mostrando que nós somos plenamente humanos e plenamente divinos. E sendo plenamente humanos, nós sempre vamos experienciar essa variabilidade da experiência humana. Sim, estamos ancorados em algo que é eterno, imutável, transcendental, o divino em nós. Mas não estamos aqui para rejeitar ou ignorar o nosso lado humano. O nosso lado humano continuará a experienciar essa variabilidade, ou seja, na prática, experienciar a dor, o medo, a tristeza, a raiva, assim como a alegria, a esperança, o amor, a compaixão, etc. E aí, o curso está dizendo aqui que, na verdade, é a mente que está rotulando os sentimentos. Os sentimentos são neutros. Não é questão de falar que tem sentimentos maus, sentimentos bons, e que o meu propósito é somente ter sentimentos bons, sentimentos positivos. Vamos pensar positivo, vamos sentir só positividade. Essa acaba sendo uma compreensão iniciante do caminho. Mais tarde, pelo menos na minha experiência, eu acabei me dando conta de que, na verdade, a única certeza da qual temos é de que eu sempre posso responder aos meus sentimentos com amor. Vou continuar tendo sentimentos diversos, mas agora eu tenho essa segurança
essa paz dentro de mim, de que eu não preciso ter medo de ter sentimentos, entre aspas, negativos. Tudo que eu preciso é apenas ser consistente na resposta que eu dou aos meus sentimentos. Responder aos meus sentimentos com amor, na prática. Quando eu tenho tristeza agora, eu não tento esconder a tristeza. Eu não tento segurar as lágrimas. Eu não tento começar a vir com meu pensamento, com aquele pensamento espiritualizado dizendo para mim, poxa, eu não devia estar triste. Poxa, nessas alturas eu deveria só sentir alegria. Não é assim. Agora, se eu sinto tristeza, ela é bem-vinda. Pode ser que essa tristeza esteja me comunicando algo importantíssimo. Pode ser que essa tristeza vai ser um guia poderoso na minha vida. Como já foi no meu caso específico. Não vou mencionar aqui a história inteira, porque eu já fiz isso antes. Mas teve uma época na minha juventude, que eu tinha 20 e poucos anos, eu tive um sonho em que eu via a minha vida no futuro e eu sentia muita tristeza, tristeza mesmo de ver que aquela vida que eu teria no futuro era uma vida muito triste, eu me sentia miserável, e isso me ajudou a tomar decisões na minha vida que me levaram a estar onde eu estou hoje, com muita alegria, com muita completude. Outro exemplo, né? Eu estava assistindo um filme chamado O Pianista, é um filme de 2002, oh, meu Deus do céu. Eu senti uma tristeza profunda, eu chorei muito ao ver esse filme. Então, talvez no passado, se eu, assim, em 2002, né, quando foi lançado o filme, se eu tivesse assistido a esse filme, talvez naquela época eu teria já, sabe, vindo com essa cabeça, falando, mas eu não devia sentir triste, isso é só um filme, isso aqui. Mas não é. Agora, se eu sinto tristeza, bem-vinda. Essa tristeza, na verdade, quando sentida com o olhar do coração, você descobre que é algo inocente, ela está simplesmente me dizendo o quanto eu amo as pessoas, o quão triste o meu coração sente ao ver a dor, o sofrimento, o padecimento de pessoas, como foi o caso dos judeus em Varsóvia, na Polônia, retratado aí no filme O Pianista. E para finalizar, isso também me ajuda a compreender mais as pessoas. Porque quando eu vejo uma pessoa, vou dar um outro exemplo, né? Eu falei da tristeza, vamos falar de raiva. Quando eu encontro, quando eu me deparo com uma pessoa com raiva, agora eu me lembro desse parágrafo e agora eu sinto, até mesmo essa raiva que essa pessoa está sentindo vem do amor. Ele ou ela, nesse momento, não está dando uma expressão, digamos assim, amorosa a isso que ele ou ela está sentindo, mas eu tenho a certeza que, no fundo, essa raiva dessa pessoa com a qual estou me relacionando, ela, no fundo, vem do amor. Por exemplo, pais que ficam nervosos com o filho, que até grita com o filho, ou que ficam irritados. Agora eu consigo ver ali e por trás daquela aparente coisa, oh, meu Deus, a pessoa está com raiva, na verdade tem muito amor. Aquele pai, aquela mãe, né? Eu já presenciei isso, né? Na verdade, eles só querem o seu bem. Eles estão, às vezes, dando uma canalização um pouco separada, né? Mas, no fundo, olhando com essa compreensão desse parágrafo, você entende que até mesmo essa raiva provém do amor. Então, você deixa de julgar as pessoas e tem um pouco mais de compreensão e, aí, então, compaixão para com situações que as pessoas enfrentam. Então, é isso aí. Tem muito mais. Eu tenho certeza que vocês vão trazer tesouros preciosos aí desse capítulo maravilhoso. Eu vou passar agora a palavra para Bud. O que que você gostaria de realçar? Boa noite, tudo. E muito feliz em encontrar de novo. E eu, esse capítulo me tocou muito a parte de todos os pensamentos dedicados para a união. E esse aqui é uma parte de 5.20. Eu quero ler um pouquinho para... O primeiro é o único exercício para a tua mente. Neste curso, já foi declarado: dedica teus pensamentos à união. Quando tua mente se enche de pensamentos sem sentido, quando surgem esse que como? Ressentimento. Ressentimentos, quando aparecem
Preocupações. preocupações. Posso você ler? Tudo bem, posso continuar lendo para ela. Repete o pensamento que vem para abrir teu coração e clarear tua mente. Eu dedico Dedico todo todo pensamento pensamento à à união. união. Todas as vezes em que precisares substituir pensamento sem sentido, pensa nisso e dize para ti mesmo, não uma única vez, mas centenas de vezes por dia, se necessário. Esse aqui me tocou muito porque eu tenho amigos no curso de amor em inglês, facilitadores, e também aqui no Brasil, e muitas vezes a gente troca nossa troca e as pessoas comentam e usam essas expressões. Então, primeira vez nosso amigo inglês, ele é americano, e ela falou, é muito repetido esse exercício. E aí eu peguei, oh, interessante, vamos praticar. Quando a gente não é muito escutando do nosso coração, é a gente repetir e entrando. E depois, quando o Rodrigo e eu criou nosso grupo online, curso de amor, e facilitamos, e antes de entrar no nosso grupo, nós dedicamos todos os pensamentos para a união. Então, essa união é, e capítulo relacionamento, falando união é sinônimos com amor. E também união é sinônimos com relacionamento. E sinônimas com Deus. Então, esse aqui é um exercício ancorando quando a gente encontra alguma situação e só, como eu disse assim, mantra, ou eu lembro meu ser verdadeiro, eu escuto meu coração, eu escolho um amor dentro de mim. Então, Rodrigo falou, esse relacionamento de nosso mundo interior, de nosso real ser. E esse âncora, lembrar de dentro de mim e ser de verdadeiro. Esse é um exercício extraordinário. Agradeço, gratidão aí, Budi, por trazer essa frase. É como se fosse um mantra, como ela disse, né? É algo que sintam isso, né? Vamos repetir junto, não precisa falar assim em voz alta, mas na mente de cada um de nós, vamos juntos simplesmente dizer isso. Eu dedico todo pensamento à união. Isso é uma daquelas declarações que imediatamente nos tiram ali daquele mundo da separação, né? Igual a Bud falou. Relacionamento é sinônimo de união, é sinônimo de amor. Então, é por isso que estava falando, né? Relacionamento é algo muito mais profundo, né, no curso de amor, do que relacionamento entre pessoas, ou relacionamento romântico, né? Então é isso aí, muita gratidão, Bud. Bom, na sequência que eu vejo aqui na minha tela, eu vou para Ana Maria. Gostaria de compartilhar agora. Eu gosto muito de estar sempre lembrando, dedico todo pensamento à união, até porque é um único exercício que nós temos para fazer, e é muito curto, dedico todo pensamento à união. E eu quero compartilhar com vocês o parágrafo 32, em que ele diz, Jesus nos diz, lembra-te agora de um dia maravilhoso, pois cada um de vós teve pelo menos um dia, que era um dia de luz brilhante, em um mundo de escuridão. Um dia em que o sol brilhou em teu mundo,
e te sentiste parte de tudo. Cada árvore e cada flor te deram boas-vindas. Cada gota de água parecia refrescar tua alma. Cada brisa parecia levar-te ao céu. Cada sorriso parecia ser direcionado a ti, e teus pés pareciam quase não tocar o chão macio sobre o qual caminhavas. É isso que te espera, à medida que te unes ao que vês. Isso te espera à medida que não colocas julgamento no mundo e, assim procedendo, te unes a tudo e estendes tua santidade em um mundo de sofrimento, transformando em um mundo de alegria. E eu quero compartilhar com vocês que eu sou a primeira filha de um casal e meus pais foram muito unidos no trabalho e eles criaram uma empresa para compartilhar com os filhos como uma patrimonial e o nome é União. E isso sempre foi uma coisa maravilhosa para mim sentir que eles deram esse nome. Só que o meu pai teve Alzheimer e minha mãe começou a protegê-lo. E quando ela não conseguiu mais protegê-lo, que eu senti que ele realmente não estava bem orientado, eu senti um dia de escuridão, com inúmeros dias brilhantes que eles tinham me proporcionado. E eu senti assim, meu Deus, o que fazer para conviver dessa maneira? E aí eu senti que minha mãe não dava conta e eu senti que eu precisava realmente encontrar essa santidade que pudesse transformar o ambiente deles. E os meus irmãos não estavam preparados. Eu já estava no curso Milagres há uns, sei lá, há uns 7 anos, talvez. E logo depois, minha mãe também teve, e eu convivi com os dois. E eu agradeço muito, porque eu gravei que no curso em Milagres aparecia criança de Deus. Então, eu vivi a santidade colocando esse relacionamento com a criança de Deus. Era o meu pai, era a minha mãe, mas eles eram crianças de Deus. E eu me sentia unida nesse relacionamento com eles, e eles me olhavam de um lugar que eu nunca tinha visto o olhar deles para mim, porque na vida adulta a gente perde um pouco a intimidade daquela criança que se relacionava com os pais. E eu então senti que essa experiência mudou totalmente a minha vida, porque eu vivi dentro de uma união com eles, que não era propriamente a união da empresa, onde eles formaram uma ideia de negócios, de proteção de bens, de família, e que os meus irmãos não dedicaram os seus pensamentos à união. E por isso tudo foi muito diferente, para eles compreenderem que o relacionamento que eu tive nos últimos 8 anos de vida deles, posso dizer que tem momentos extraordinariamente felizes, porque não havia julgamento e havia esse compartilhar da santidade. Que a gente, quando eu vi pela primeira vez essa lição do curso em Milagres, eu sou muito santo. Eu duvidei tanto de mim. Eu disse, eu sou muito santa? De jeito nenhum. E por eu ser a filha mais velha, eu fui aquela que fui mais mimada. Então, por isso, eu não fui muito pelo lado da ordem. Mas, enfim, as coisas são maravilhosas quando a gente se dá conta de que tudo é por amor e que essa maneira de abraçar tudo que acontece, sabendo que tudo é por amor,
que nos deixa aqui engajados na vida, sabendo que há tanto amor que é somente se dar conta de como ele diz que é com tudo, porque ele fala que cada árvore, cada flor lhe dá boas-vindas. Então existe essa natureza exuberante, existem as estrelas no céu. E era exatamente isso que eu mostrava para eles, porque eles não tiveram tempo para perceber, trabalharam muito para nos dar conforto. Éramos 6 filhos, então eu tive um tempo de viver uma nova vida, porque o meu coração podia falar, podia conversar, e eles podiam me receber desse lugar que antes era impossível. Então, gratidão aí por poder compartilhar com vocês esse lugar de filha que, mesmo madura, se tornou uma criança de Deus para viver esse amor que não tem julgamento. Gratidão. Que bonito, Ana. E eu te agradeço muito por ter lido esse parágrafo belíssimo, porque eu fiquei na dúvida antes do programa que se eu iria ler esse aí que você leu ou aquele 11 que eu acabei lendo. Eu te agradeço, porque eu adoro esse Hum. parágrafo, o último parágrafo. Maravilha. E gratidão pela sua história com seus pais, sua família. E o Alexandre Rachid de Divinópolis quer comentar algo conosco? Boa noite, Alexandre. Boa noite para todos. Um abraço na mais extensa expressão do que vem a ser o abraço a cada um. E muita gratidão pelas suas palavras iniciais, Rodrigo. E agora, sobretudo, as palavras da Ana. Hum. Primeiro, as suas palavras me trouxeram a beleza do que vem a ser a descoberta de que estamos sempre no caminho. E esse caminho não para. E é um caminho que vai nos levar sempre rumo à casa de Deus. E nesse caminho, sempre vamos estar diante de alguém que vai nos revelar algo, vai nos revelar de fato quem somos. E cada momento de relacionamento é um relacionamento santo, porque ele nos revela quem nós somos. E em todo instante na minha vida, desde quando eu comecei num curso em Milagres em 2015, depois de relutar por 8 anos em diversos convites para ir para o curso em Milagres. A cada ano que passou, algo em mim faleceu, algo em mim padeceu. E cada desconstrução, eu não vivenciei aquele luto. E, ao mesmo tempo, eu percebia que eu ia modificando a cada momento. E eu achava que um belo dia, como o Rodrigo disse, eu estaria vivendo um relacionamento santo com todos, onde o amor seria supremo. Suas palavras me tocaram profundamente, amado, muito. No encontro, para algumas pessoas que aqui estão nessa reunião que a gente teve aqui em Divinópolis, relatei a minha vivência, quando eu pude vivenciar a plenitude de coração, pude vivenciar a revelação do amor que há em mim. Mas como é a história, né? O caminho continua. E agora eu venho trabalhar para uma pessoa que é uma pessoa muito rica, dona de muitas terras, muitos patrimônios. E todas as vezes que eu chego
diante a ele. Hoje, inclusive, fui solicitado para que ficasse com ele na casa, que ele passou por uma cirurgia. Eu tenho que novamente me ver diante a escassez. Me ver diante novamente em oposição à abundância. Porque o tempo todo ele é uma pessoa que só fala sobre a escassez. Expressa a escassez. Vive em função da escassez. Então, a diferença entre um mendigo e um milionário não existe. Para todos dois, a quantidade de dinheiro que eles possam ter acesso é sempre insuficiente. Então, eu vivenciei isso com a minha tia, mas de uma outra maneira, de uma maneira agressiva. Minha tia era uma pessoa muito agressiva. Até que o dia que eu me permiti ouvir a voz de Cristo dizendo: a única coisa que você tem para oferecer a ela é o amor. A partir daquele dia, tudo mudou para mim. Por isso que eu digo, eu achei que eu já conhecia a plenitude de coração. Mas agora eu estou diante novamente a ter que conviver com uma pessoa que transpira a escassez. Então, o caminho em direção à casa de Deus é sempre aquele que vai sempre nos revelar algo que vem do nosso coração em observação contínua e plena, e que vem sobre as nossas constatações de pensamentos. Isso não para. Até o dia que talvez a gente encontre finalmente a paz. E depois veio a Ana. Ah, Ana, eu amo você. Amo muito você, Ana. Minha mãe teve Alzheimer. Minha avó teve Alzheimer. Então, desde os meus 7, 8 anos, eu convivo com pessoas com Alzheimer. Quando minha mãe teve Alzheimer, a minha irmã mais velha veio de Brasília dizendo: vou para Divinópolis cuidar da minha mãe. Minha mãe, quando manifestou o Alzheimer, durou 2 anos e meio até o falecimento dela. Depois, a minha irmã, mais abaixo de mim, falou também que iria cuidar da minha mãe. E aí foi ali que eu percebi que a diferença entre relacionamentos está na disponibilidade em relação a vivenciar o amor. E para mim foi uma vivência muito difícil, pois eu e a minha irmã mais nova é que cuidamos da minha mãe. E, de fato, a minha mãe era uma pessoa agressiva, mesmo em plenitude do Alzheimer. E me cabia a única coisa, aceitá-la como ela estava expressando. Não tinha outro jeito. Por mais que às vezes eu tentasse cair em oposição, a agressividade dela era muito maior do que a minha, porque eu não daria conta nunca de confrontar a minha mãe. E muitas vezes, em pleno inverno, a minha mãe levantava de madrugada e falava: vou embora. E aí lá ia eu para a rua com ela, agasalhava a mim, e eu andava para que ela cansasse. Então tinha algumas referências na cidade, que era a igreja do santuário, que era a rua Minas Gerais, o número da casa dela, coisas que ela nunca esqueceu. Mas todas as vezes que chegava na porta de casa, ela virava e dizia: essa não é a minha casa. E lá ia eu de novo. Voltaram outras voltas nos quarteirões. Então, essa disponibilidade
que o Curso em Milagre à época me deu, porque eu pedi ajuda para o Espírito Santo. E eu pude, então, vivenciar essas duas experiências. Cuidar da minha mãe, cuidar de uma tia que morreu nos meus braços, cuidar do meu pai. E agora, achando que eu já tinha superado as constatações de escassez, de falta de algo, e sempre reclamando de que comprou muito, ou comprou pouco, ou não tem, ou deixou de ter. E aí, a todo instante, eu digo: olha com o coração. Deixa-se levar pelo seu coração. Se coloque em disponibilidade. Assim eu vou viver num curso de amor. Gratidão. Gratidão por compartilhar, Alexandre. Você vê quão importante é termos esse relacionamento com os nossos sentimentos, como eles podem nos ajudar a sermos esse plenamente humanos, ao mesmo tempo ancorados no divino, e aí sim ter um relacionamento com muito mais compreensão em relação às pessoas com as quais nós lidamos, né? Quando a gente está desassociado dos nossos próprios sentimentos, a gente não entende os sentimentos dos outros. A gente os julga facilmente, né? Então, tal como a gente faz dentro de nós, a gente acaba fazendo fora. Bom, é isso aí. Gratidão, Alexandre. E agora, bom, vamos seguir a sequência aí, depois da Ana, Júlio? Uma coisa que me o primeiro contato que eu tive com essa palavra relacionamento, que me causou espanto, foi já em um curso em milagres, quando Jesus refez uma fala de uma das cartas de São Paulo, onde ele falava que o nosso corpo é o templo de Deus. O templo de Deus é o nosso corpo. E aí ele vem e diz assim: não, não, nananina, não. O relacionamento é o templo de Deus, e não o corpo. E aí ele, nesse capítulo agora, no capítulo 5, ele vem novamente dizendo isso, até quando ele dá o exemplo do lápis e da mão. Né? Quando ele diz assim, nem o lápis e nem a mão que se relacionam são reais em si mesmo, porque eles são apenas uma impressão que você tem. Mas o que acontece entre eles, que é o relacionamento, isso é real. Quer dizer, a realidade está no relacionamento. E aí vem Jesus dizendo mais uma vez, onde dois ou mais estiverem, eu estou. Interessante, ele não está, não é nenhum nem no outro, ele está no relacionamento. Porque é entre dois, onde dois ou mais estiverem em relacionamento, eu estou. Claro que não basta as pessoas se relacionarem, porque elas podem se relacionar num espírito de separação, né? Dentro de uma visão de separação. Também não basta as pessoas estarem no sentido de união com o divino. Tem até uma expressão que fala assim: como é que você pode dizer que ama Deus que não vê e não ama o teu próximo que você vê? Né? Como é possível? Ou seja, a sua união tem que se expressar também no relacionamento. Ela tem que ser expressa, ela tem que ser palpável, concreta. Então, essa palavra relacionamento, ela já vem comigo assim, já meio que gestando. E aqui no capítulo 5 tem uma parte aqui que fala assim: para que haja realmente união, um relacionamento é indispensável. E ele fala: toda união, toda entrega, para que realmente exista essa entrega, ela é precedida por uma suspensão de julgamento. Então, essa palavra julgamento ela é essencial na questão da união. Porque se os relacionamentos estiverem com julgamento, é para separação. Na ausência do julgamento, a união acontece. Então, a gente tem que ficar. A atenção nossa é para essa questão do julgamento. E a gente julga tudo, inclusive os nossos sentimentos, né, que foi colocado aqui. Eu, recentemente, tenho passado por uma experiência assim. Eu sempre, na minha vida, desde que eu me tornei um autônomo, em 1984, quando eu pedi demissão da Universidade Federal, eu era professor lá,
tinha salário, tinha 13º, tinha fundo de garantia, tinha tudo lá. De repente, eu me resolvi ser um palestrante autônomo. Ia viver do meu trabalho, né? Com os filhos pequenos, assim, ainda tudo, 4 filhos, tanto de, né? Eu me lembro que na época me veio uma ideia assim, né? Que veio um medo assombrando, né? Diga assim, nossa, você quer muito fazer isso, né, Júlio? Mas ao mesmo tempo tem uma espécie assim de um medo. E para eu debelar, um medo associado à culpa, né? Porque o que debelaria minha culpa é assim, seria tão melhor se eu fosse demitido, né, do que eu pedir demissão, né? Daria na mesma, eu estaria lá fora, né? Só que há uma diferença entre ser demitido e pedir demissão. Porque se eu for demitido, qualquer coisa que me acontecer depois, de eu não conseguir pagar minhas contas, tudo, pois é, demitir um pai de família, a culpa é do patrão que demitiu. Mas como eu que pedi demissão, a quem eu vou culpar? Né? Quer dizer, tudo, a responsabilidade cai toda sobre mim. Eu me lembro que eu levei meu filho, eu tinha o mais novo, que hoje vai fazer 40, vai fazer 38, é verdade. Ele tinha 4 anos na época. E ele falou assim: pai, agora você vai ser o quê? Depois que você sair da universidade, você vai ser o quê? Quando perguntar assim, seu pai trabalha onde? Você vai trabalhar onde? Né? Olha, eu estou contando essa história aqui, nem estava planejado, não, mas assim, para dizer que desde lá, desde então, eu sou assombrado por uma palavrinha, o medo em relação à subsistência, o medo em relação ao futuro, até porque essa característica, né, eu tenho assim, no estudo do Enneagrama, né, eu sou um autopreservação, né, num dos ramos lá do Enneagrama, e o autopreservação é aquele que fica muito atento a essa questão de prover, de ter a garantia da subsistência, essa coisa toda. E eu me lembro assim que todo esse meu caminho, com altos e altos e baixos, eu tive tantos sentimentos, mas todos eles é assim. Uma hora eu tinha plena certeza de que está tudo no lugar, está tudo certo, está tudo legal. E de repente vinha um outro momento em que eu tinha assim, gente, e agora? Como é que tal? Aí eu começava a fazer uns bicos, umas coisas assim e tal, sempre contando que eu daria conta de resolver isso. Um dos fatores que foi uma guinada, que foi assim um portal que realmente assim me desassombrou do medo, mas não quer dizer que o medo deixou de aparecer. Ele só não me assombra mais. Assombrar quer dizer que aí eu levo em conta ele. Agora não, ele só me faz umas perguntinhas, ele visita de novo, e eu só olho para ele e falo assim, né? Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Né? Quer dizer, mas ele vai estar sempre aí. Engraçado isso. Eu fiquei achando que um dia eu ia ficar livre dele, que eu nunca mais ia ter medo. Mas eu agora já não perdi a esperança, não. Isso não é uma desesperança. Eu já tirei isso de propósito. Não, ele vai continuar o resto da vida. Ele é o meu antagonista. Ele me lembra o tempo todo, ele vai vir para me lembrar o tempo todo o meu lugar, o meu propósito. É para não me deixar esquecer quem eu sou, a quem eu sirvo. E ele diz, mais uma vez, ele me pergunta: é isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Então eu fiz as pazes com o medo. Olha que coisa estranha, né? Com esse medinho, ele virou o meu aliado. E eu considero isso relacionamento, Rodrigo. Estou em relacionamento com ele, sem querer expulsá-lo, e até entender assim, meu amigo, continua aí, viu? Continua me testando, continua me provando. E eu estava dizendo que um dos elementos que foi um portal, um diferencial para eu lidar, para eu responder, porque a questão do relacionamento é esse, é como você responde aos seus sentimentos, como você responde à violência, a situações
de conflitos que você percebe se é com um olhar de divisão ou de união, se é com um olhar de julgamento ou de amor, né? Então, um dos portais foi esse, assim, que antes eu tinha mais temor e o medo realmente me assombrava porque eu achava que eu tinha que dar conta por mim. E Deus era meu sócio. Eu não estava muito de fora, não, mas ele era um sócio. Um sócio tipo assim, Deus me ajuda, Deus provê, tal, tal. Até o momento que eu entendi que não é bem assim. Eu não vou chamar Deus para ser meu sócio. Vou chamar ele para ser meu diretor, completamente. Porque enquanto é sócio, a gente está assim meio numa relação, eu cuido de uma parte, você cuida de outra, não é assim? Os sócios, normalmente, de uma empresa, um cuida da parte financeira, o outro da parte administrativa, e eu não, eu falei assim, enquanto tiver nessa sociedade, eu vou continuar meio que manco. Aí eu resolvi abrir mão da minha cota, das minhas ações, e entreguei para lá. O medo continua vindo, mas para justamente me perguntar o tempo todo: entregou mesmo? Entregou mesmo? Entregou mesmo? E eu tenho que responder a ele. Eu não estou dizendo diariamente, mas de vez em quando ele vem para conferir se tá de pé esse meu propósito. Tá bom? É o que eu tinha a partilhar, pessoal. Então você deixou de ter medo do medo. Ter medo, medo, menina. Ele virou meu aliado. É. Ótimo, Eita, Júlio. Adoro seu bom humor, a forma como você descreve as coisas. E o Júlio entende de união, sabe por quê? Ele mora no bairro União. a reunião. É. Ok, Aí, Júlio. Obrigado, valeu. gratidão. Virgínia? Oi, turminha, boa noite para todo mundo. Já estava com saudades de vocês. Então, sobre esse capítulo, eu dei uma lida hoje, me chamou a atenção o que o Rodrigo comentou, né? Que cada sentimento requer que entres em relacionamento com ele, e o relacionamento é entre o que sentes e o que fazes, né? E porque às vezes a gente sente alguma coisa, como ele falou, que não é confortável, né? Não é uma coisa que deixa a gente alegre ou que deixa a gente feliz, mas quando chega essa hora, o Júlio falou assim do julgamento. Uma vez eu falei no meu grupo presencial, até Rodrigo estava lá. Tinha uma pessoa falando assim do julgamento, e eu falei, meu Deus, mas às vezes parece que tem uma entidade separada que julga sozinha, né? Julga sozinho porque a gente não quer julgar, mas passou aquele pensamento pela cabeça. E, na verdade, o que fazes é colocar para o teu ser real, para Deus, né? Aí vem aquela coisa do abraço, da situação. Eu não sei, aqui antes de começar a reunião, eu estava conversando um pouquinho porque eu estava viajando, né, com o Rodrigo, com o Júlio, com a Ana, e, e aí eles perguntaram, como é que foi a viagem, como é que foi a França, porque eu fui ver meus netos, minha filha, estava ótimo, mas depois a gente viajou para outros lugares e fomos para a Alemanha. E a Alemanha, eu já fui outras vezes para a Alemanha, mas para mim foi um choque, sabe? Ainda mais estando lá com meu marido, que é um inglês de 75 anos, então ele estava acostumado a ver todos esses países na época mais antiga. E dessa vez a gente viu tanta coisa que chocou a gente de certa forma. eh, por exemplo, entramos na Catedral de Colônia, naquela parte do subsolo, onde tem a maquete. Então, é um lugar onde as pessoas estavam visitando assim, em silêncio, respeitando aquele lugar. De repente, um filho pergunta não sei o pai estava olhando no celular, eu acho que achou que o filho estava atrapalhando, começou a gritar ali dentro. E todo mundo se assustou, assim. Então, quando uma pessoa grita de uma maneira violenta e agressiva,
Gente, a gente sente a energia, então tomou conta ali daquele lugar, né? E eu vi mais ou menos a descendência dele, como eu tinha morado em Dubai, e muitas vezes eu constatei. Dubai tem a população lá, era na época que eu morei lá, que estavam construindo muito Dubai, tinha, acho que 80% da população era estrangeira. Mas entre a população de lá, tinha muita diferença eu acho que entre o modo como eles vivem o islamismo. Então, tinha pessoas que já eram um pouco mais livres, todo mundo usava o véu, mas tinha gente que só ficava com aquele olhinho, mulheres com aquele buraquinho para enxergar, outras, eu não sei, mas então tinha coisas que eu não gostava lá. E eu lembro uma vez, lá tudo é em shopping, né? Porque é muito quente, que eu e o Alan fomos no shopping, estávamos subindo a rampa assim rolante com o carrinho de compras, e ela me abraçou assim pelas costas, eu estava segurando o carrinho e me deu um beijo assim no rosto. E estava descendo um casal de muçulmanos que eu acho que eram bem radicais, o cara começou a gritar com a gente, sabe? O que que é isso? Porque ele tinha me dado um beijo, assim, no rosto, sabe? E eu vi, assim, que o Alan, na hora, ferveu, e eu, calma, calma, calma. Isso é a maneira que eles pensam, mas, ao mesmo tempo, na hora que eu estava naquela cripta ali da Catedral de Colônia, veio para mim essa coisa, assim, de que, poxa, como é que tem essa agressividade com a criança até dentro da igreja, né? Então, a mente da gente já quer julgar. E outras coisas que aconteciam, trens que sempre estavam atrasando, aí o comissário dizia que era por causa de vandalismo, e às vezes até falava palavrão. Então, era uma coisa que eu estava constatando o tempo todo. E eu não, na hora, eu não me lembrava de fazer esse exercício de dedico todo o pensamento à união. Mas, à medida que o tempo foi passando um pouco e a gente foi constatando mais coisas, eu comecei a entrar no coração e comecei a enviar amor para essas situações sem nem entender muito, falando honestamente, eu não entendo muito o que que é enviar amor, sabe? Mas eu tentava olhar para a situação assim com compaixão, tipo, como Jesus falava, eles não sabem o que fazem, porque isso para mim que era enviar amor, sabe? Porque eu não entendia muito bem o que era. E aí também tem dois parágrafos nesse capítulo que me chamam muito a atenção. Um parágrafo é o 5:29, quando fala assim: separação é tudo o que percebes por ti mesmo. União é tudo a que me convidas e que compartilhas com Deus. E eu entendo que o relacionamento mais importante da vida é o relacionamento que a gente tem com Deus, que é o nosso ser real. Então, qualquer coisa que eu acho que perturbe a gente, a primeira coisa é lembrar que no nosso coração tem o nosso ser real dizendo sempre para a gente: lembra de mim, eu estou aqui para você, né? E existe uma alquimia que acontece, que eu não sei nem explicar o que que é, mas, nossa, as coisas vão mudando, vão ficando leves, vão ficando suaves, vão ficando doces. Então, eu acho mesmo que o relacionamento mais importante que tem é seu, com seu ser real, que é Deus. E essa é a primeira frase aqui do capítulo, quando diz que Cristo em ti é completamente humano e completamente divino.
Mas a gente é humano e a gente tem que aprender a ser divino. A gente tem que buscar esse, não é aprender, mas tem que buscar esse ser divino que está dentro da gente ali, sempre esperando a gente lembrar dele, né? Então, isso eu acho que é a coisa mais sagrada da vida e que dá, como diz o Júlio, é o diretor da vida da gente, né? É o diretor da vida, e se você está sempre em contato com esse coração, com esse amor, com esse ser real, essa é a união com todos acontece. Jesus fala no curso que você não precisa se preocupar em se unir a seus irmãos e irmãs. Se você estiver unido a Deus, você já está unido a teus irmãos e irmãs, eh, a todos, em unidade, né? E outro parágrafo também que foi importante para mim foi o 5:6 que o Júlio falou. O relacionamento é aquilo que existe entre uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra. Não é uma terceira coisa, no sentido de ser um terceiro objeto, entretanto, é algo separado, um terceiro algo. E eu, quando li isso aqui, fiquei, nossa, mas o que está querendo falar isso, né? O que é isso? E eu lembro que eu li à noite e fiquei pensando, mas o que é esse relacionamento? E eu estava, foi 2019, porque eu tinha lido o livro em inglês antes de ter em português, e eu ia ter 2 netos naquele ano, de um neto, uma criança que ia nascer da minha nora e um que ia nascer da minha filha. E eu fiquei pensando, como será que vai ser? E meu netinho que mora na França, como vai ser mais difícil aquele relacionamento à distância, né? Vendo poucas vezes. E dormi. E eu acordei com uma voz claríssima, mas claríssima, me acordando e dizendo assim: esse relacionamento que você tem com seus netos sempre existiu e existe há muito tempo. E para mim foi uma clareza tão grande que todo relacionamento entre todos faz parte dessa unidade, faz parte de Deus, é Deus, entende? Às vezes a gente está separado pelo tempo, pelo corpo, claro, mas pelo tempo também. Mas quando o tempo acaba, a gente estava lendo ontem na reunião online que o tempo é temporário, o real é eterno. Então, quando esse tempo temporário acaba, o real está lá. E não existe um corpo ou outro, ou um relacionamento ou outro. Todo relacionamento entre tudo e todos está lá vivo e sempre existiu. Então, é esse relacionamento mesmo, a união com Deus, né? E que a gente está vendo aqui como separado, está buscando esse relacionamento divino, esse Cristo divino, esse ser divino que nós somos por causa de uma separação, de uma coisa que a gente esqueceu. Mas é só entrar em contato com esse ser, esse relacionamento primordial, e o diretor da vida da gente vai levar a gente para o céu, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, gente. Gratidão, Virgínia. E bom que você realçou vários pontos muito importantes aí do capítulo. E essa essência de que relacionamento é união. União é amor. Amor é Deus. Então é isso aí. Vamos ouvir agora o Rossini. Boa noite, pessoal. Depois de ouvir tantas coisas belas, eu vou pegar um gancho na Virgínia, no que ela falou desse parágrafo 29, continuando no que ela parou. Isso fez que tocou muito, que aqui: não podes estar sozinho, nem sem teu pai, mas o teu convite é necessário para que tenhas consciência
dessa presença. Esse convite, nós muitas vezes não temos consciência que ele é necessário. Nós tocamos a nossa vida seguindo um paradigma, um modelo, e dentro desse contexto nós colocamos um Deus distante e a gente aqui, nesse espaço que nós denominamos chamar de terra, e tocamos o nosso barco, né? Nos tornamos donos de nós mesmos, né? Isso aconteceu comigo muito tempo e, curiosamente, às vezes eu sentia quando os meus pensamentos vagavam-se um pouco e eu começava a ter umas percepções de coisas assim diferentes, bonitas, situações que levavam um certo acalento para mim, mesmo que momentaneamente. Mas, ao mesmo tempo que eu percebia isso, eu sentia um tranco dentro de mim, sabe? Era uma coisa que vinha e cortava aquilo e eu não entendia aquilo. E isso perdurou por muito tempo. Eu ficava vagando no mundo sem saber para onde que o meu barco estava andando. E aí, quando eu li o convite, será que eu fiz esse convite para que isso mudasse? A resposta é: esse convite veio para mim em forma de sim. Foi o dia que eu dei um sim para uma situação que até então era um pouco abstrata para mim. Eu dei um sim para o Cristo. Como que você fez isso? Não sei. Isso veio de dentro de mim e eu falei sim, estou aqui contigo. A partir daí, eu comecei a mergulhar no oceano, um oceano de luz, de clareza, de amor. E isso tem estado comigo desde então. Pegando um gancho da Ana, minha madrinha, ela é minha madrinha, tá? Ela é mais nova do que eu, mas é madrinha. Pegando um gancho da Ana, à medida que eu fui mergulhando nesse oceano de luz, de clareza, de beleza, eu pude perceber que eu comecei a virar poeta. Mas como assim? Poeta? Poeta é uma coisa que eu sempre neguei, achei isso muito abstrato. A minha preocupação sempre eram as coisas materiais, conquistas. E até que outro dia eu escrevi uma coisa que está perfeitamente dentro do que nós estamos conversando. Afinal de contas, nós estamos conversando aqui sobre o abraço, tá? O abraço. O que é relacionamento com quem? Com que? Nós estamos nos relacionando com o abstrato, que é o tudo do todo, com Deus. E quando nós relacionamos com Ele, nós estamos relacionando também com os irmãos aqui, neste momento, né? E quando isso acontece, eu me lembro da Adélia Prado, que a Adélia Prado, para quem não conhece, é uma escritora aqui de Divinópolis, e ela tem uma expressão que hoje é conhecida no mundo inteiro, talvez no mundo, mas no Brasil certamente, que ela fala assim: às vezes eu estou andando e me defronto com a pedra, e a pedra é pedra mesmo, mas tem hora que a pedra vira poesia. Mas então, que poesia que é essa? O que acontece lá dentro da Adélia Prado, que uma hora é pedra, uma hora é poesia? A poesia, ela se revela assim como uma música, assim como um romance, assim como uma palavra bela que você fala para o ser que está do seu lado, se revela na união. Ela se revela em consequência de um relacionamento que você está tendo com a fonte. E um relacionamento que você está tendo com o outro que está do seu lado. Então, eu até ousei escrever uma coisinha aqui.
Hoje acordei, não foi hoje não, isso foi em março. Hoje acordei e após o café da manhã, me vi de pé na sala de jantar, observando a natureza do meu quintal. Tudo parecia parado, imóvel, assim como eu. De repente, os raios de sol, até então imperceptíveis aos meus sentidos, se fizeram presentes, incidindo suas luzes brilhantes sobre a relva verde do jardim, relevando-a num brilho alvissareiro. Uma gotinha presente no bebedouro dos pássaros refletia a luz cintilante, como a me dizer: Ei, eu estou aqui. As árvores, que até então estavam em total inércia, iniciaram movimentos seguindo acordes do vento suave matinal do verão. Uma teia de aranha se manifestou. Ela balançava uníssona com as árvores ao sabor do vento, esticando e contraindo entre dois pequenos galhos de uma plantinha vizinha de minha janela. Então, tudo se fez sentido. Senti que tudo observado fazia parte da existência. Tudo estava integrado, tudo era perfeito, tudo fazendo parte de uma ordem universal. Subitamente observei-me, meu corpo aquecido, meu coração pulsando suave e rítmico, minha respiração integrada com tudo isso. Constatei, tudo se move, tudo existe, tudo se expressa. Isso é a tríade da criação. E eu ali testemunhando tudo, fazendo parte de tudo. E aí constatei de novo: estou vivo, eu sou vivo. E aí eu pude dizer e sentir: gratidão pela graça, mestre e irmão. E quando acabei de escrever, na minha frente estava um resumo que fiz há muito tempo sobre a arte do pensamento. Por que que eu pude escrever isso? Porque brotou de dentro de mim uma coisa. Essa coisa simplesmente se chama amor. Essa coisa está de graça dentro de todos nós. E essa coisa está ávida por manifestar a toda hora, a cada um de nós. Para que isso aconteça, o que é que nós temos que fazer? Simplesmente é aceitar e dizer o sim, sim ao Cristo, tá bom? E para finalizar, tá bom, nós somos divinos e somos humanos também. Ontem eu tive uma experiência extremamente infeliz, tive um momento muito difícil profissionalmente falando, e nesse momento essa tríade do ego toda caiu em cima de mim, culpa, medo e punição. Ao invés de eu ficar brigando com isso, eu permiti entrar em contato com meus sentimentos. Chorei, compartilhei meu choro e senti que esse choro não é fraqueza. Esse choro é beleza de constatar que eu sou assim. Eu sou humano e sou divino. E esse é o convite que o Cristo faz a todos nós. E isso aqui eu queria compartilhar com vocês. Amém. Ah, Rosine, amém. Vontade até de ficar em silêncio aqui agora, só sentindo o eco aí das belas palavras que você compartilhou, em particular da poesia que você escreveu, que demonstra um alto nível de presença, presença em relacionamento com tudo. Esses detalhes que você menciona ao longo da sua poesia, observações ou constatações de elementos presentes no entorno ali da sua casa, essa demonstração de relacionamento. Você estava unido a tudo ali,
Então, você sentiu esse amor, essa graça, a dádiva da vida, a gratidão pela existência, porque você se uniu ali a tudo. É maravilhoso. Gratidão, assim. É o novo poeta de Divinópolis. Tem, Pare com a Adélia Prado aí. Adélia Prado. Bota suas barbas de molho. Ai, é, ai. Eu quero compartilhar. Nós estamos aqui na Califórnia, Estados Unidos, e alguns dias vivenciando com Glenn. E eles têm um lugar unido e eles cada manhã encontram e fazem uma meditação e contemplação e pessoas junto. E nós também estamos lá em mesmo lugar. Eu acho que um dia antes, né? é. E Glenn, antes da meditação, inspirado e lendo um parágrafo, vendo curso de amor. E esse parágrafo 5:19. 5:19. Foi uma Uhum. incrível coincidência que ontem, na meditação que a gente faz todas as manhãs aqui com as pessoas que moram aqui ao redor, E o não Glenn se sentiu inspirado a ler algo para nós do curso de amor, e ele leu algo exatamente do capítulo 5, relacionamento. vendo E ele leu esse parágrafo que acabou de estar querendo isso. compartilhar. Eu Uhum. vou ler então para você. Isso. 5:19. Não há nada em teu mundo que não possa se tornar santo por meio do relacionamento contigo, pois tu és a própria santidade. Não sabes disso apenas porque enches tua mente e deixas teu coração vazio. Teu coração se preenche apenas por meio do relacionamento ou união. Um coração cheio pode eclipsar uma mente cheia, não deixando espaço para pensamentos sem sentido, mas apenas para o que é verdadeiramente real. Gratidão para Lendo. E nossa Júlia falou, relacionamento não é uma pessoa, um outro, ou um coisa, é outro. Esse aqui é o terceira algo. E eu sei, e nós sentimos, né? E não comunicado antes, mas ele é sintonizado conosco. E também quando nós lendo junto um curso de amor, e Rodrigo e eu entrando um diálogo. E dentro do diálogo, os pensamentos veio. E não eu penso, e não Rodrigo pensa. Isso aqui é nosso relacionamento, nós revelando, não é? É, E lembrando nossa amigo, curso de amor, e ela falou, quando eu leio curso de amor, esse é muito informativo, como falou? informativo. Informativo, mas eu entro no relacionamento com grupo como este, como o nosso grupo presencial ou online, e ela falou essa experiência muito transformadora. Isso mesmo. Gratidão por adicionar mais esse parágrafo belíssimo. Giovana? Eu lembrei aqui de uma história, né? Quando a Ana falou, né, de um curso em milagres, que ela falava, eu, criança de Deus, né? É interessante que essa questão de relacionamento com Deus, para mim, eu estava muito separada durante muitos anos, né? Separada, mas de uma parte em mim queria sentir essa união, né? Esse relacionamento. Mas eu não conseguia
perceber que era verdade, que eu ficava na dúvida, né? Aí teve uma época, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, que eu fazia aquela meditação com Jesus, até que no grupo do Júlio, uma vez a gente fez, algumas vezes, né, Júlio? Meditação com Jesus. E tem uma parte lá na meditação, durante a meditação, que ele fala assim, ele sabe o seu nome. Jesus, ele tá, não sei como é que é a meditação direito, mas fala assim, ele te conhece desde que você nasceu, Jesus falando. Que eu te conheço desde que você nasceu e sei todas as letras do seu nome. E eu ficava pensando, sabe nada, né? Assim, no meio da meditação vinha um pensamento, né? Assim, sabe nada, como que ele vai saber meu nome, né? E ficava assim, naquela dúvida, que assim, Jesus saber meu nome, né? Aí pronto, passou. Aí eu lembro que eu estava numa reunião online na época da pandemia, e uma colega minha, no meio da reunião assim, online, ela mandou uma mensagem assim, falou, Nilvana, eu não sei se você acredita ou não, mas eu estava zapeando outro dia lá pelo Instagram e vi um cara lá falando de anjo, que é aquele, esqueci, o Pedro Siqueira. E aí ela resolveu escutar o que ele estava falando e ele reza. E o Pedro Siqueira ele tem uma conexão com os anjos e ele vai recebendo mensagens, né? E aí ela falou assim, ó, eu não sei se você acredita não, mas o Pedro Siqueira estava assim, alguém conhece Nirvana? Nirvana? Ela falou assim, uai, eu conheço uma Nirvana, mas não existe tanta Nirvana assim que ele possa estar se referindo, né? Será que é a mesma Nirvana? Mas vou ver. Aí ele falou assim, se alguém conhece Nirvana, fala com ela que a tia dela vai melhorar. E eu estava com uma tia doente, ainda ela está doente ainda, mas com muita dificuldade para dormir, trabalho para as filhas, né? Assim, não conseguindo relaxar, ficava 2, 3 dias sem dormir, nem nada. E ela me falou aquilo, e eu fiquei assim, achei muito legal, né? Curiosa. Eu falei, olha, o Pedro Siqueira mandou mensagem, né? E coincidência que eu tenho uma tia também, aquele negócio todo. Depois de alguns meses, é que eu fui ligar com essa história de Jesus, que ele sabe cada letra do meu nome. E aí, assim, eu falei, não é só uma coincidência, sabe? Aquilo ali tinha, eu acho que era assim, um comunicado de que ele queria dizer assim, eu sei sim, o seu nome, eu sei quem que você é, né? E aí é essa experiência que assim, e isso tudo me ajudou bastante nesse relacionamento, né? E é uma coisa que me deixa sempre atenta, né? Eu estou sempre procurando atenta, assim, nesse relacionamento. Como é que eu posso, tipo assim, o que o Jesus faria agora, né? Como que é ele? Como que ele procederia? Como que ele se relacionaria nessa situação, né? Porque é, às vezes eu percebo que por mais que eu queira ficar tranquilo, eu ainda tenho muito medo, né? Então meu relacionamento é sempre de que assim, vai acontecer alguma coisa pode dar errado por aí, né? Mas aí eu lembro, procuro lembrar, às vezes dá certo, às vezes não, mas é isso, né? Estou aprendendo com o curso de amor a me relacionar. É isso. Valeu. Legal, Nilvana. Tem uma história de um menino que estava num avião e de repente entrou em turbulência aquele avião e o menino estava bem assim lá naquelas cadeiras da frente, né? Que normalmente a criança fica lá. E o pessoal todo tenso, né? Todo assim meio apavorado e aquela criança rindo, 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 até que o menino aí, de uns 7, 8 anos, aí um dos passageiros perguntou assim, menino, você tá rindo no meio assim? E eu falei assim, uai, eu tô mesmo, mas você não tá com medo, não? Eu não. Meu pai é o piloto. Você viu? Ele disse que meu pai é o piloto. Então, se meu pai é o piloto, isso aqui para mim é uma montanha russa. Isso aqui é uma coisa que vai dar certo. É muito parecido com aquele filme A Vida é Bela, não é?
onde aquele pai e aquele filho estavam no campo de concentração, e o negócio pegando, o bicho pegando lá para cá e para lá, e o pai direcionando o olhar daquela criança para uma gincana. Aqui não, é uma competição, não. E o menino achando, quando ele via os canhões, os tanques, ele achava que aquilo fazia parte. O olhar dele estava completamente modificado para uma mesma realidade que era trágica, né? Pelo menos historicamente falando, mas para aquela criança não, né? Aquela criança não. Então, a Nilvana estava dizendo sobre isso, e tem uma parte do livro Um Curso de Amor que ele fala assim: você ainda tem dúvida, essa dúvida que você carrega de que eu te amo, de que você é um pensamento de Deus. E o que te atrapalha nisso, sabe o que é? É uma pretensão de você ser o seu próprio criador. Porque você só não se sente criado por Deus porque você quer criar a si mesmo. Abra mão disso. Porque nesse vazio de você abrir mão de ser seu próprio criador, Jesus no livro fala também, deixe de ser seu próprio professor, né? Abrindo mão de ser seu próprio criador, nesse vácuo, né? E Deus adora uma vacuidade. Nesse vácuo, ele é preenchido pela realidade. E a realidade é: você não está sozinho. Se eu não estou sozinho, então aí é como aquele menino lá no campo de concentração. O bicho pode estar até aparentemente pegando, mas eu estou numa outra situação. Estou sendo conduzido, estou sendo direcionado por aquele caminho mais seguro, mais protegido. E até mesmo a experiência que possa até parecer assim mais difícil, mais assim, agora estou passando por isso, uma dificuldade financeira, e o tempo todo você está, mas eu não estou sozinho. Olha o que Deus quer experimentar comigo, Ele quer experimentar isso. Aí você começa a trazer tudo sem julgamento, apenas aceita a experiência. Aceita a experiência. Eu acho que quando a gente parar de julgar as experiências que a gente tem como boas ou más, a gente vai entrar na conexão. E aí, a gente pode dizer que a vida é bela. Bom, interessantíssimo. Nilvana, essa história do seu nome, muito interessante. E gratidão ao Júlio por fazer essa pontuação tão interessante também, que tem tudo a ver. E interessante a história do garoto, né? Pensar que o piloto é o pai dele, né? Nós temos um pai, uma mãe, um pai e mãe, um Deus que cuida de cada um de nós. Essa é coisa que o Júlio falou. Deixemos-nos ser amados. Aceitemos esse amor de Deus. Façamos, como o Rossini disse, esse convite, essa disposição para receber isso, do qual temos direito por nascimento, nossa herança, digamos assim. Tudo está aí para nos apoiar, para nos sustentar, para nos consolar, se necessário, para nos prover de necessidades, de bens, quando necessário. É isso, é aceitar esse amor de Deus, essa plenitude, e jamais deixar esse pensamento de medo, né? Gerar essa dúvida de que é melhor eu tomar conta de mim, porque não tem ninguém tomando conta de mim, né? Eu estou por conta própria, né? O Júlio falava dessa experiência dele de se tornar autônomo, né? Mas todos nós estamos conectados a tudo, em relacionamento com tudo, com todos, com tudo de tudo, né? Que é Deus. Então é isso aí, nós estamos com o tempo já encerrando. Vamos abrir o microfone e dizer boa noite entre todos nós. E essa gratidão por todos terem feito essa escolha de estar presente aqui hoje, nesse encontro. Tem várias pessoas que a gente estão em outra tela, que tem mais do que a gente é capaz de ver aqui, né? Agora tive que passar para uma outra tela para ver mais outras belas pessoas que estão aqui Olha a presentes. Doris aí, bem-vinda, Doris. Amor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Deus. noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, Boa tchau. noite.
Tchau. Tchau, tchau.